Olá, pessoal! Bem-vindos a mais essa análise do Legislação de Elite. Hoje o tema é um clássico de provas, Direito Processual Penal. E vamos mergulhar no inquérito policial. A gente vai direto naqueles pontos cruciais, sabe? Aqueles que as bancas de concurso simplesmente adoram cobrar. Para começar, vamos direto ao ponto com duas perguntas que parecem simples, mas derrubam muita gente. O inquérito policial, afinal, é um procedimento ou é um processo? E quem é que preside tudo isso? Entender essas duas respostas é a base para a gente construir todo o resto. E o nosso roteiro para dominar o assunto é este aqui, ó. Primeiro, vamos entender o que é o inquérito. Depois, a gente entra nas características essenciais, que é o DNA da coisa. Em seguida, vemos as regras-chave na prática e, para fechar com chave de ouro, vamos desvendar as armadilhas clássicas de prova. Então vamos lá, começando pela primeira parte. O que é o inquérito? Antes de qualquer coisa, é fundamental a gente situar o inquérito policial dentro do grande mapa da justiça criminal que a gente chama de persecução penal. A persecução penal, que nada mais é do que o caminho que o Estado percorre para punir um crime, tem basicamente duas grandes fases. O inquérito policial é a grande estrela da primeira fase, a fase pré-processual. É aqui que tudo começa, onde se busca o mínimo de provas para que a segunda fase, a ação penal, tenha base para acontecer. E aqui está a nossa primeira grande distinção, pessoal. Inquérito é um procedimento administrativo. Pensa numa sequência de atos para apurar fatos. Ele não é um processo judicial. Isso é importantíssimo, porque significa que nessa fase ninguém vai ser condenado ou absolvido. O objetivo é um só: coletar informações. E aí, a definição oficial, lá no artigo 4º do Código de Processo Penal, deixa tudo bem claro. Define quem está no comando, o delegado de polícia, e qual é a missão dele: reunir provas de que o crime realmente existiu, que é o que a gente chama de materialidade, e juntar pistas de quem possivelmente cometeu esse crime, os famosos indícios de autoria. E muito cuidado com uma pegadinha clássica de concurso. O inquérito não é o único jeito de investigar. Existe também o PIC, que é o Procedimento de Investigação Criminal. Só que esse é conduzido pelo Ministério Público. A regra é simples, cada um no seu quadrado. Inquérito é com o delegado, PIC é com o promotor de justiça. Gravou? Beleza? Agora que a gente já sabe o que é o inquérito, vamos para a segunda parte, as características essenciais. Vamos analisar o DNA do inquérito, ou seja, aquelas características que definem a natureza dele e que são, sem dúvida, o coração do tema em qualquer prova. E para ajudar a memorizar tem um macete que vale ouro: D, D, I, O mais IT. É sério, anota isso aí, porque cada letrinha dessas representa uma característica fundamental que a gente vai ver agora e que, olha, despenca em prova. Essa tabela resume tudo, e essas características não estão aí por acaso. Elas buscam um equilíbrio. De um lado, dão agilidade e eficiência para a investigação, como ser inquisitorial e sigiloso. Do outro, elas estabelecem controles importantes, como ser oficial e indisponível. Vamos focar agora em algumas das mais importantes. O inquérito é sigiloso, é o que diz o artigo 20. E por que isso? Simples, para garantir que a investigação funcione, evitando que o suspeito saia por aí destruindo provas ou ameaçando testemunhas. E também, claro, para proteger a honra da pessoa que está sendo investigada. Mas, atenção, esse sigilo não é absoluto, viu? E a prova de que ele não é absoluto é essa aqui, a súmula vinculante 14 do STF. Essa súmula tem que estar na ponta da língua de qualquer concurseiro. Ela garante que o advogado tem acesso a tudo que já foi documentado no inquérito. É uma garantia do direito de defesa, mesmo ainda na fase de investigação. Muito bem, vamos para a nossa terceira parte, regras-chave na prática. Agora a gente vai explorar duas características que criam um paradoxo muito interessante na forma como o inquérito funciona no dia a dia. Primeiro, o inquérito é dispensável. O que isso quer dizer? Que ele é uma ferramenta, não um passo obrigatório. Se o Ministério Público já tiver em mãos provas suficientes para iniciar ação penal, sei lá, um relatório de uma CPI ou provas que o próprio MP coletou, o inquérito pode ser simplesmente pulado. E aqui veio o paradoxo que eu comentei. Embora o inquérito possa nem mesmo começar, uma vez que ele é aberto, o delegado de polícia não pode simplesmente desistir no meio e arquivar tudo. Ele se torna indisponível para a autoridade policial. Essa regra está lá cravada no artigo 17 do CPP e absoluta. É um prato cheio para as bancas. E por quê? Pensa comigo, é um mecanismo de controle. A decisão de parar uma investigação tem que vir de fora. Ela cabe ao titular da ação penal, que é o Ministério Público, e ainda precisa da supervisão do Judiciário. O investigador, sozinho, não tem esse poder. Chegamos à nossa última parte, armadilhas clássicas de prova.
para fechar, vamos fazer uma rodada rápida para desmistificar aquelas pegadinhas que as bancas amam usar. Fique esperto. Primeira armadilha. O investigado, lá no inquérito, tem direito ao contraditório e à ampla defesa com a mesma força que teria num processo na justiça? A resposta é um sonoro não. Como a gente já viu, ele é inquisitorial. Isso quer dizer que a defesa completa com todas as garantias acontece mesmo na fase judicial. Durante a investigação, o foco é outro, é apurar os fatos. Por isso, o contraditório aqui é mitigado, ou seja, ele é reduzido. Segunda pegadinha. O fato de um inquérito ser sigiloso significa que o advogado de defesa fica totalmente no escuro sem poder ver nada? Errado de novo? É só lembrar da súmula vinculante 14. O sigilo não vale para o advogado. Ele tem todo o direito de acessar as provas que já foram juntadas no processo. O que ele não pode ver, claro, são as investigações que ainda estão acontecendo, que ainda não foram documentadas. E a última, a mais clássica de todas. E se o delegado investiga tudo e chega à conclusão de que, na verdade, não houve crime nenhum? Ele mesmo pode dar uma canetada e arquivar o inquérito? De jeito nenhum. O artigo 17 é claríssimo, ele proíbe isso. O dever do delegado, nesse caso, é fazer um relatório final com as suas conclusões e mandar os autos para a Justiça. Quem vai pedir o arquivamento é o Ministério Público, e quem bate o martelo é o juiz. Então, para a gente fechar e amarrar tudo, o que não dá para esquecer de jeito nenhum. Primeiro, quem preside o quê? Delegado preside o inquérito, promotor preside o PIC. Segundo, o paradoxo. O inquérito é dispensável, pode nem começar, mas se começar ele vira indisponível para o delegado que não pode arquivar conforme o artigo 17. E terceiro, o sigilo do artigo 20 não absoluto, porque a súmula vinculante 14 garante o acesso da defesa. Com esses pilares bem firmes, a aprovação fica bem mais perto.